Fala pessoal, tudo bem? Antes da gente começar o vídeo, só lembrando vocês que nós temos no nosso site uma área específica onde vocês podem ter acesso aos relatórios grátis. Basta vocês acessarem o site zal.com.br e clicarem ali no link relatórios grátis. Ali vocês vão ter uma série de temas, renda variável, fundos imobiliários, alocação de recursos. Vocês escolhem o tema de interesse, clicam, colocam e-mail, telefone e nome, e após isso vocês podem ter acesso a essa série de conteúdos que é atualizada periodicamente pela nossa equipe, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório Zal. Estou aqui no canal novamente, hoje trazendo aqui o Paulo Provenzano Neto, meu sócio famoso Paulinho, para a gente falar um pouco sobre proteção de carteira, né? Sobre formas eficientes de proteger o patrimônio do investidor. Paulinho, por favor, se apresente aí para o pessoal. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite de participar aqui. Então, eu sou o Paulo Provenzano, um dos sócios fundadores da ZAL, e hoje aqui eu cuido de alguns clientes e da área private do escritório, além da gestão comercial. Maravilha. Bom, então, só para a gente dar uma entrada, né, no tema, a ideia hoje é a gente falar de proteção de carteira, assim, do sentido mais estratégico da coisa. Como montar um portfólio de investimentos diversificado para se expor menos aí a possíveis crises e humores do mercado. Bom, então, a primeira pergunta, né, que eu acho que é a mais importante, Paulinho, aí, na tua opinião, com a tua experiência de assessoria de investimento, qual a forma mais eficiente de proteger aí uma carteira de investimentos? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Principalmente nesses momentos de mais turbulência, o que eu deveria ter feito e acabei não fazendo para eu estar exposto nesse momento a um mercado com mais volatilidade? A resposta é muito simples, né, Fábio? É aquela receita de bolo. Para te ter uma carteira mais protegida para essas nuances que o mercado nos apresenta, é fundamental que a gente faça uma diversificação do nosso portfólio. E a diversificação, ela acontece, na minha opinião, em três segmentos. Na parte mais conservadora, em trazer ativos pós-fixado, ativos pré-fixados, ativos atrelados à inflação, que vão me proteger dessas variáveis. Ativos mais na zona de moderada, alguma coisa na parte de fundos imobiliários, alguns fundos multimercados descorrelacionados de crédito, por exemplo, fundos quantitativos. E na parte mais agressiva, aí tem uma gama bem ampla de produtos, né? As próprias ações diretas, os fundos e também alguma coisa de investimentos descorrelacionado de Brasil, alguma coisa internacional. Entendi. Pô, bem legal, na verdade, não me lembro onde que eu ouvi isso, mas acho que é uma frase bem recorrente, né? O último grátis é a diversificação, né? Cara, é porque, na verdade, assim, ó, vamos ser sinceros, se nós soubéssemos quais dos investimentos, ou qual do investimento, fosse o que mais fosse rentabilizar a carteira, nós alocaríamos 100% nesse ativo. Isso é uma pergunta que não existe uma resposta. A resposta ela acontece depois dos fatos consumados. Só que a gente tem que tomar a decisão antes. Então, aquele investidor que tem algum receio de volatilidade, de incertezas, ele é obrigado a diversificar mais o seu patrimônio. Com certeza, em alguns momentos a bolsa vai andar mais, em outros vai ser o fundo multimercado, em outras pode ser o pré-fixado. Então, no contexto, a carteira do cliente acaba ficando preparada e protegida, independente do cenário que a gente esteja vivendo. É verdade. Bom, e eu vi que tu comentou ali atrás, né, sobre a parte de investimentos aí internacionais. A gente sabe que, de forma geral, aliás, tem-se uma experiência prévia, né, porque isso é tudo passado, de que quando o mercado ele está mais nervoso, as moedas dos países mais desenvolvidos tendem a se apreciar com relação a dos países em desenvolvimento, ou seja, euro, dólar, franco suíço, todas essas moedas, elas costumam se apreciar com relação ao real, o que acaba fazendo que uma diversificação em moedas de países já desenvolvidos faça bastante sentido nesses momentos de crise. Cara, eu queria a opinião tua. Tu acha interessante esse tipo de exposição, por exemplo, exposição ao dólar, que eu acho que é onde todo mundo acaba buscando mais refúgio? Tu acha que isso faz sentido na carteira do investidor? E a segunda pergunta é, quais são as maneiras mais interessantes, mais eficientes de fazer esse movimento de exposição a dólar ou outras moedas mais fortes, mais resilientes que o real?
Perfeito. Não, com certeza faz sentido, tá? E o percentual que este ativo deve ter em carteira varia de acordo com o perfil do cliente, né? Mas alguma coisa é importante ter, tá? Quais são as maneiras de botar este ativo na carteira de um cliente? Hoje, basicamente, se tem três alternativas mais usuais de mercado para buscar esses ativos. Uma delas é através de fundos cambiais, que simplesmente replicam uma variação do dólar, né, no fundo, na cota do fundo. Outra é, de fato, comprar contratos dessas moedas, onde é o dólar a moeda mais negociada. E uma terceira alternativa é buscar fundos internacionais, onde está, de fato, descorrelacionado do Brasil e inserido nessa economia. Tá? Então, ela vai replicar a variação desta moeda perante o nosso real. Lembrando que, para fazer um hedge, tá? Fazer uma proteção com moedas, o ideal é nós comprar o guarda-chuva em dia de sol. Tá? O guarda-chuva em dia de chuva custa muito mais caro. Se nós tivéssemos feito isso com o dólar a 3,80, R$ 4, é um cenário. Agora, com o dólar a 5,50, é um outro cenário. Tá? Então, o hedge é uma coisa importante que tem que sabermos o momento de fato colocar em carteira. Eu acho até que um ponto bem interessante nisso que tu está falando, e principalmente quando a gente fala de alocações internacionais, é a gente ter em mente que a gente vai ter uma alocação estrutural nessas moedas, né? Ou seja, que a gente, porque à medida que tu tem uma alocação estrutural, que tu está focado em ter um patrimônio em moedas mais fortes, inclusive à medida que tu vai fazendo novos aportes, tu vai reforçando ou não, acho que tu até acaba dando uma dissipada nessa questão do câmbio, né? Porque o câmbio de 3,80, 4,50, se o investidor ele for alocando de forma estrutural, até mesmo no horizonte de 5 a 10 anos, isso acaba sendo diluído, né? Sim. E até falando nisso, acho uma coisa bem interessante que tu falou ali atrás. Eu particularmente, toco o meu portfólio, eu acho essa uma estratégia super interessante para aquele investidor que quer se defender, que é uma estratégia de rebalanceamento de carteira, né? Que nem tu mesmo falou, a diversificação ela é uma forma da gente se defender de algo que a gente não sabe o que é, que geralmente é daí que nascem as crises, né? Geralmente, quando alguém percebe que alguma crise está se formando, alguém, leia-se, muitas pessoas, né? Quando o mercado se dá conta, ele mesmo acaba desinflando aquela bolha ao longo do tempo, né? Então, essa é uma estratégia bem bacana que eu acho, onde o investidor ele simplesmente define um percentual de alocação ideal que ele vai ter em uma determinada categoria de ativo. Por exemplo, o investidor ele pode definir que quer ter 30% em ativos de bolsa locais, 20% em ativos de bolsa ou ativos internacionais e 50% em renda fixa. E à medida que o mercado vai se mexendo, que esse investidor ele vai poupando dinheiro, ele vai reequilibrando aquela parte do portfólio que está inflada demais, né? De repente, ele vai pegar uma janela onde a bolsa vai cair, o dólar vai ficar estável e a renda fixa vai estar com juro muito alto. Então, ele vai alocar mais dinheiro nos ativos de renda variável que não subiram tanto. Por outro lado, se a bolsa der aquela disparada, ele vai alocar mais dinheiro em renda fixa. Ou até mesmo, daqui a pouco, se a bolsa dobra de patamar, como aconteceu entre 2016 e 2020, daqui a pouco esse investidor ele pode, inclusive, vender um pedaço da sua participação em bolsa para redistribuir entre os ativos que ficaram para trás. Então, essa estratégia de rebalanceamento, se o investidor ele tem como objetivo a diversificação, a proteção da carteira através da diversificação, essa estratégia de rebalanceamento, ela faz super sentido porque ela parte do pressuposto que o investidor está preparado para fazer a alocação independente do que acontecer. Ele não está preocupado em saber o que vai acontecer, mas ele sabe exatamente onde alocar o dinheiro dele quando cada coisa acontecer. E, bom, legal, falamos aqui de diversificação, mas tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é com relação aí à hedge, né? Porque apesar de a gente ter a diversificação como uma forma de proteção, a gente tem sempre aqueles investidores que eles gostam de fazer operações de hedge propriamente ditas. Cara, queria saber, isso é uma operação que tu gosta, tu acha interessante, tu utiliza ela no teu portfólio ou no portfólio dos investidores? E se tu utiliza, quais são aí os mecanismos que tu usa para montar operações de hedge hoje no mercado? Na minha carteira em particular, eu não utilizo.
tá? Eu sou um cara que tenho sempre aquele conceito autista de bolsa, então eu entendo que essas crises, para mim, é mais oportunidade de compra do que proteção da carteira que eu tenho, tá? Isso como pessoa física. Já como assessor, né, Flávio, a gente tem que entender o perfil de cada cliente, entender o que ele está de fato buscando nos seus investimentos e, em cima disso, propor algumas alternativas, né? Um hedge muito usual de mercado que algumas pessoas utilizam com frequência, que é algo extremamente simples e rápido de fazer, é a venda de contrato futuro, né? Então a pessoa mais ou menos analisa, mais ou menos não, toma como base o patrimônio em ações e vê o beta, né, da carteira perante o Bovespa e vende uma certa quantidade de índice para equiparar na carteira. Então o hedge funcionaria, né, para quem não conhece, tudo que a carteira de ações desvalorizasse, vamos supor, desvaloriza 100 mil reais, por exemplo, essa queda seria capturada através de ganhos na venda do contrato. Moral da história, independente de cenário, teoricamente o teu financeiro fica estabilizado. Né? A gente diz estabilizado porque é uma situação mínima perante o mercado. Tá? E uma outra forma, que daí eu acho que o pessoal gosta mais de fazer, os clientes gostam mais de fazer, é através dos derivativos. Né? Então, os derivativos, para quem sabe, temos as calls e as puts. A pessoa poderia, quem quer se capitalizar, ela simplesmente vende uma call, e essa call ela pode ser vendida um pouco dentro do dinheiro, se o cenário for de fato de queda, ou pode ser, para quem gosta de ficar com um ativo, né, pode ser uma compra de uma put. Né? Então, a compra de put ela tem um custo, e em momentos de volatilidade, esse custo tende a ser um pouco maior. Tá? Então, varia de perfil para perfil. O importante é que a gente tem várias alternativas. E dentro do perfil do cliente vai ser conversado e vai ser estipulado alguma estratégia neste sentido. Legal. E vale a pena também ressaltar, né, pessoal, que o hedge, ele é uma estrutura de proteção e não necessariamente precisa ser feito um hedge total das carteiras, né? Então, eu, por exemplo, faço algumas estruturas de hedge, principalmente da primeira forma que o Paulinho comentou, né? Vendendo contratos futuros, faço um cálculo mais ou menos do tamanho da minha carteira de ações, mas quando eu faço hedge, eu sempre faço um hedge de metade da minha carteira de ações. Eu dificilmente faço hedges superiores a 50%. Então, vale também ressaltar que vai tudo de acordo com o perfil do investidor e com o que ele deseja e com o grau de proteção que ele está buscando. Sempre lembrando, né, gente? É o grau de proteção que tu tem, na verdade, ele vira uma âncora, né? Então, se tu está vendendo metade da tua carteira em contratos futuros e a tua carteira e a bolsa resolve subir e a tua carteira de ações sobe e tu tá com a carteira inteira travada, tu deixa de capturar aquele ganho. Então, que nem o Paulinho falou, não existe almoço grátis. E é sempre importante o investidor ele balancear bem o quanto ele está querendo proteger a carteira dele quando ele vai fazer um hedge, porque ele está pagando de alguma forma. Seja, caso o mercado suba, ele vai deixar de ganhar aquele dinheiro, seja, caso seja via derivativos, como, por exemplo, compra de put, né? O valor que tu vai gastar protegendo a carteira seguro dela. Outro ponto bem interessante, né, gente, é que existem também formas de hedge não convencional, né? Então, o investidor, por exemplo, que ele está 100% alocado, vamos pensar em renda variável, que é uma forma que a gente percebe mais, porque as ações se movimentam mais, né? Então, acaba sendo mais óbvio. O investidor com uma carteira extremamente exposta a mercado local, ele pode comprar, por exemplo, ações de empresas exportadoras. Então, aqui no Brasil, a gente tem Vale do Rio Doce, Suzano, outras empresas de JBS, que é a parte de frigoríficos, por exemplo. Então, o investidor que ele tem uma exposição muito grande a ativos locais, ele pode, como forma de diversificar seu portfólio, comprar ações de empresas exportadoras, por exemplo. Então, existem ainda os hedges não óbvios, mas vale ressaltar que antes do investidor montar esse tipo de hedge, ele precisa saber muito bem o que ele está fazendo, porque o hedge não óbvio, ele é exatamente isso, ele é não óbvio. Então, por algum motivo qualquer, a gente pode ter a Bolsa Brasileira caindo e as empresas exportadoras, como, por exemplo, o setor de celulose, caindo, porque o preço da celulose deixou de subir no mercado externo. Então, resumo da ópera, dá para fazer hedge de muitas formas, algumas mais simples, outras não. O importante é que o investidor tenha muita ciência do que ele está fazendo. Outro ponto também bem importante, né, Paulinho, que tu tinha me comentado, que a gente estava até conversando antes de gravar,
é a migração para setores da economia que são menos voláteis, né? Isso mesmo. Né? Tem algum setor que te agrade mais quando a gente fala de proteção em renda variável? Quando a gente fala em diversificação dentro de renda variável especificamente, a gente fala em pelo menos 8 setores diferentes, né? E esses setores que tu acabaste de comentar, eles são fundamentais, são setores um pouco descorrelacionados de Brasil, mas a nível Brasil, eu acho fundamental ter em carteira aqueles setores mais resilientes, aqueles setores que são mais estáveis, independente de cenário. Em termos de alta de mercado, eles não captam toda essa alta, porque eles são mais estáveis, mas em momentos de queda, eles também não captam toda a queda, que é o segmento elétrico. Tá? O segmento elétrico é um segmento estável, né? A gente não deixa de tomar banho, a gente não deixa de consumir energia em momentos de crise, por isso ele é mais estável, e inclusive é bom pagador de dividendos. Tá? Então, eu acho sempre interessante esse setor dentro do portfólio de ações de qualquer cliente. E tem algum ativo do segmento elétrico, seja ação, FIP, coisa que tu acha interessante desse segmento de energia? Tá. Então, lembrando, não estou recomendando para ninguém, tá? Eu vou dizer o que eu faço, porque tem que se analisar caso a caso. Hoje, particularmente, eu gosto muito, tá, de um FIP, de um fundo de participação, né, que ele compra empresas elétricas não listadas em bolsa e paga dividendos. Ele é um FIP negociado em bolsa, chamado VIGT11. Ele paga dividendos trimestrais, tá? Então, ele vai pagar agora em outubro, e o objetivo dele é pagar em torno de 10% ao ano isento de R. E sobre o ganho de cota, também não incide R. Tá? Então, é para uma parte hoje intermediária da minha carteira, que eu chamo de moderada, esse tipo de ativo casa muito bem. Apesar de todos esses assuntos que a gente conversou aqui, é fundamental que vocês contatem um assessor de investimentos aqui da ZAL, para que numa conversa a gente possa identificar o perfil de vocês, as necessidades, os objetivos, e com base nessas informações, poder sugerir um portfólio de investimentos que seja customizado para você, que atenda às suas necessidades. Tá? Uma carteira de investimentos não é receita de bolo, ela não serve para todo mundo, cada um tem as suas nuances. Então, é fundamental que, com base nisso, um assessor possa lhe ajudar na confecção do seu próprio portfólio. Perfeito, é isso aí mesmo. É aquilo que eu sempre comento com os meus clientes, né? Se tu não tá confortável em fazer alguma coisa, é melhor tu não fazer. Porque a melhor forma de tu proteger teu patrimônio é fazer coisas que tu conheça, que tu saiba o risco que tu tá correndo e que tu te sinta à vontade. Perfeito? Bom, e antes da gente finalizar, né, gente, aquele disclaimer, isso que a gente está tendo aqui basicamente é um bate-papo, reflete unicamente as nossas opiniões e não é uma recomendação de investimento, ok? Paulinho, muito obrigado pela tua presença. Também gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo agora. Se vocês assistiram e gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo e de seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!